E aí, pessoas? Tudo bem? E vamos lá para mais um Noite de Quinta. Vocês acreditam que eu tava aqui, ó, postando, fazendo hora, fazendo umas anotações? E foi passando, passou. Cheguei na hora de começar a Noite de Quinta, até passou um pouquinho, me perdoem, mas vamos que vamos. E vamos que vamos! Jéssica Jataieba! Tudo bom, sua linda? Vamos falar de livro, né? De um monte de coisa, na real. Chamar Pam. Cadê Pamela Batista? Olha ela aí. Pam, vou chamar aqui a geral, hein? Mandar uns aviãozinhos aqui, ó. Vai mandando aí também. Pra gente agitar essa live. Pra todo mundo vir. Pra gente fazer uma bagunça. Tô mandando aqui pra todo mundo. E bora. Vamos que vamos. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar um monte de coisa legal. A gente vai falar... Sei lá. Não vou nem dar spoiler. Só vou sair falando. Ai, gente, ó. Já chamei geral aqui. Bora? Boras? Ó. Nossa, tá aparecendo mais gente. Tô chamando geral, peraí. Vem todo mundo. Pronto. Chamei a geral. Bora, Pan. Só tem uma cachaça, na verdade. Eu devia ter separado do vinho, né? Porque esse papo Cheguei! chegou, sua linda. Olha, em sua homenagem, eu Saúde! botei até de cenário, ó. Botei os vinhos aqui. Poxa, agora eu tô com inveja. Não tem uma garrafinha aqui. Só na água. Ah, não, hoje eu vim preparada. Pelo amor de Deus. Boa noite, pessoal que tá chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu separei tanta coisa para mostrar que eu nem sei se vai dar tempo. Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros aqui. Um caderno. Outro caderno. Eu também tô com essa anotação tudo aqui, ó. Tudo rabiscar. Vai estar aqui. Mas bora lá, pode começar a entrevista. Bom, vamos começar então. Vamos começar aqui, né, sem mais delongas. Pamela Batista, essa linda, maravilhosa, incrível. Ela é um monte de coisa, tá, gente? Ela é advogada. Mas a gente não vai falar disso não, né? Não, hoje não. Tá, então, gostei de frente com a Daura. De frente com a Daura. Acho que vai ser sucesso. Acho que Jéssica mandou muito bem nesse nome. Bora. Irmãs Gêmeas, também gostei, viu? Também gostei, ó. Isso demorou um pouquinho para se encontrar. Mas tudo bem. Sim. Ó, Marcela tá falando que você é maravilhosa, é mesmo? Bom, mas eu sou advogada nas horas vagas, né? Nas outras horas eu faço outras coisas. Sim. Ela, sei lá, eu nem sei por que ela fica nessa de ser advogada ainda. Ela tinha que ser. Gente, a Pamela é tão comunicativa, ela é tão criativa também, que eu não sei por que ela não tá de cabeça nesse negócio da comunicação, mas de repente o bichinho morde ali e ela. Não sei. O futuro a Deus pertence. Bom, já que você falou que eu tenho esse lado de comunicação, deixa eu explicar como é que o Roteiros nasceu. Na verdade, o Roteiros nem nasceu com esse nome. Ele nasceu com outro nome, que eu nem sei dizer ele inteiro, porque ele era um nome muito grande. Era Café, era um nome enorme. E aí, uma amiga minha falou, é muito difícil o nome do teu Instagram, toda vez que eu tenho que falar pra alguém, eu me perco, eu não sei qual que é o nome certo e tal. Muito claramente nesse dia. Eu tava sentada no sofá com o celular e ela falou, não, tem que mudar esse nome. Eu falei, putz, e agora? Eu não sei. Ai, não, tem que ser um nome mais fácil, um nome mais curto e tal. Beleza, ficamos pensando. Ela entrou e falou assim, eu não ia conseguir dormir. Tá aí? Eu não ia conseguir. Mas deixa eu perguntar.
Deixa eu perguntar só uma coisa. É a minha internet que tá dando pau? Ou é a da Eu Pan? acho que é a sua. Porque é a sua que ficou tremidinha Tá. aqui. E aí ela falou assim... É que a sua também ficou tremidinha pra mim, então aí eu nunca Entendi. sei. Eu tô do lado do Wi-Fi, eu acabei de conectar, mas qualquer coisa eu pulo pro 5G. Tá. E aí ela falou assim, eu não ia conseguir dormir se eu não chegasse num nome. Eu pensei no seguinte, ó, isso já era, sei lá, pra lá de meia-noite. Roteiros da Pan, porque roteiros pode ser viagem, pode ser roteiro de livro, pode ser de restaurante, pode ser de tudo que você fala. Eu falei, fechou, se tiver disponível, o nome vai ser esse. E pá, tava disponível. E aí virou Roteiros da Pan. Então no começo ele tinha um nome feio, bem compridão, e aí virou Roteiros da Pan, que virou assim o meu xodózinho, né? Tipo, é o meu lugar quentinho no coração, virou Roteiros. E ele já tomou uma proporção muito maior do que eu tava esperando, porque assim, ainda que eu não tenha milhares de seguidores e tudo mais, são seguidores tão fiéis e tão queridos que a gente já tem 2 grupos que derivaram aqui do Roteiros. Então, tem um grupo que é de leitura... a gente chama de leitura coletiva, você chama de leitura compartilhada. Eu acho muito mais bonito leitura compartilhada. Acho que eu vou começar a chamar de leitura compartilhada agora. Então, a gente criou o grupo de leitura compartilhada. E tem ainda um segundo grupo em que a gente fala de reality shows bem duvidosos, tipo Casamento às Cegas, 90 Dias para Casar, essas coisas assim, bem trash, que a gente gosta. Mas numa das discussões, na verdade, quando a gente foi conversar sobre o podcast do Chico Felice, sobre a mulher da casa abandonada, que acabou virando uma grande febre, a gente falou, não, precisamos falar sobre isso. E aí, quando a gente foi fazer o debate desse podcast, a gente descobriu uma paixão em comum de true crime. No final, todo mundo curte um serial killer, um crime muito doido e tal. Então, a gente está intercalando entre realities trashes e uns serial killer e umas coisas assim mais pesadas. Então, a gente vai rodando aí entre esses 2 temas. E tá sendo muito bacana. Tem gente que tá nos 2, tem gente que tá em um só. Então, assim, é só chegar. Gosta, acha que o tema é bacana, é só chegar e vem discutir com a gente. Os debates de realities e tal, a gente tá fazendo híbrido. E é muito legal, porque a gente acaba... quem tá longe, né? Quem não é daqui de Santos, entra online. Quem é daqui de Santos, a gente se reúne na casa de alguém. A Estela já cedeu a casa dela. A Estela não tá aqui hoje, infelizmente. Por motivos de força maior, vamos dizer assim. E Sim. Já foi na casa da Estela, já fui aqui em casa. A gente pede uma pizza, pede vinho. Quem tá fora fica chupando o dedo, fica com vontade de comer nossa pizza, mas pode participar pelo vídeo também. E é muito gostoso. E os livros, o grupo dos livros, ele veio depois. Na verdade, eu até peguei ele aqui. Este livro, Eu Amo New York, é um livro de uma... Não li ainda. É um livro de uma coleção que eu ganhei da Jéssica, que está aqui. Jéssica, muito obrigada. E aí, quando eu publiquei que eu tinha ganhado ele e tal, teve gente que começou a falar, por que você não faz uma LC? Por que você não faz uma LC? E a leitura coletiva, ela é tipo um sonho de menina, né? Porque nos filmes, né, a gente via muito clube de leitura, né? E isso era um negócio, assim, muito americano, muito fora da nossa realidade aqui. E aí, E por falar nisso, você já viu aquele filme Clube de Leitura da torta de batata? É um nome super grande. A Jéssica deve lembrar o nome certinho. A torta da casca de batata. Conta aí, Jéssica, no comentário, que eu não lembro que a gente viu junto. A Jéssica dos Chás Literários, ela promoveu uma leitura coletiva do livro e depois a gente assistiu o filme junto. Eu assisti na minha casa, ela na dela, e a gente comentando, assim, foi muito legal. E aí surgiu a ideia de fazer a leitura compartilhada desse livro, e aí algumas pessoas abraçaram a ideia. E aí, esse livro a gente leu em julho, e aí desde então a gente está lendo um livro por mês. E assim, nossa, eu tô muito empolgada. Sociedade Literária e a Torta da Casca de Batata, é isso mesmo. É isso. E eu falando, o clube de leitura, não é. Vale também. E, nossa, tá sendo tão gostoso. A gente já leu livros tão diferentes. E como é que funciona, né? Na verdade, eu faço uma seleção de alguns livros, uns 4, 5, às vezes 6, depende da empolgação do dia que eu faço a seleção. E aí todo mundo vota.
Então, quem já está no clube, todo mundo... No clube, né? Quem já está no grupo, todo mundo vota. E aí, o mais votado vai ser o livro lido no próximo mês. Inclusive, eu prometi para essa semana, que termina amanhã, então provavelmente eu vou fazer isso entre hoje e amanhã. Eu vou selecionar os livros que serão votados para a gente ler em novembro. Porque eu... Boa, eu vou entrar nessa de novembro. Eu não consegui ler o das viúvas. Eu vou ler, ele tá no meu radar, mas eu não vou conseguir. Então, eu vou entrar, ó, no próximo. Mas eu já entrei em dois. Gente, é loucura, Pan. É loucura, porque você tá vendo esses livros aqui atrás, e tem mais outros mais para lá, mas tem um monte de livro no plástico aqui. Vergonha. Eu sou aquela pessoa que tem livro para ler e não pode entrar numa livraria. Eu sou essa pessoa, gente. Gente, eu comprei hoje. Eu sou o... Então, ó, amanhã, a Vanessa falando aqui, ó, amanhã é dia do livro. Então, eu acho que é. Não tenho, não lembro de cabeça. Também não sei de cabeça, gente, mas eu tenho tudo anotadinho. Eu tenho no meu calendário esses dias importantes, como o dia do livro tá marcado no meu calendário de celular. Ó, o primeiro livro aqui de cima é um desses. Ai, meu Deus, o primeiro e o segundo, que mico, ó. Mentes Extraordinárias. Ele é fininho e a safada aqui ainda não tirou do plástico. E o livro essencial da Umbanda também não tirei do plástico. Pior, a minha irmã, ela veio aqui em casa, viu essa capa e falou: me empresta depois que você lê. Acho que eu vou emprestar antes. Se ela tiver que esperar, coitada. Porque eu tô muito atrasada. Não, olha, safadeza é a palavra que define, viu? Porque... E não posso entrar numa livraria. Pã, me fala se você é dessas, olha só. Fui para Joinville fotografar o festival de dança. O foco era o quê? Foto e bailarina, certo? Beleza. Passei na frente de uma livraria e vi que lá dentro tinha um café e eu tava com fome. Pronto, já era. Já juntei a fome, já juntei a fome com o livro. Saí de lá, comprei lá esse pequeno caderno das coisas não ditas. Ai, que livro bom! Pois é, eu comprei, que uma amiga me recomendou, uma amiga que tem uma sociedade literária. E aí, Pam, o que eu ia te perguntar, a pergunta agora, se você é dessas, além desse café que tem a livraria, eu vi um sebo lá. Eu estava andando aleatoriamente na rua de Joinville e aí vi um sebo. A porta era assim, parecia pequeno o lugar, mas quando eu entrei, o negócio se expandia assim lá para trás. E tinha escada e subir, tinha sofá. Quando eu vi o sofá, aí pronto. Aí eu já separei uma pilha de livros, sentei no sofá e fiquei 2h30 dentro do sebo. Saí com 2 livros, lógico, né? Tá aqui na pilha de coisas para ler. Mas a minha pergunta é essa, tu é dessas ratinhas de sebo? De sebo não. De sebo não. Mas teve um tempo em que eu tinha uma sala num coworking ali na Avenida Paulista, onde ainda tinha a FENAC, não tem mais, né? Mas ali é onde tinha. E sim, aí, não sei o que acontece, gente, mas toda vez que eu tava lá, eu ia almoçar lá. Porque lá tinha coisa para comer, tinha café. Eu também tenho uma leve loucura por café e tal. Então, eu sempre ia lá e aí eu comia rapidão e ficava passeando. E muitas vezes eu pegava algum livro, sentava num cantinho, assim, no chão mesmo, porque as cadeiras, as poltronas são bem concorridas, né? Mas tem muito espaço no chão. E tinha carpete na FENAC. Tinha carpete. Exato. Então, eu sentava num cantinho, arranjava um lugarzinho ali para mim, pegava ali alguma coisa, outra para me distrair, para ver e passar o tempo, e eu ficava lendo ali muitas vezes. Aí eu olhava e falava, putz, tá na hora de eu voltar a trabalhar. E eu voltava correndo. Mas era bem do lado, era muito gostoso, assim. Eu tava sempre sozinha e eu gostava muito de fazer isso, sabe? De sentar ali, tomar um café, comer alguma coisa rapidão e ficar passeando ali pelos livros pra conhecer, pra ver coisas novas. Ou então, às vezes, o que acontece? A gente vê muito livro na internet, né?
Amazon me patrocina, né? Porque assim, estamos sempre aí. E aí, mas é muito gostoso, a gente perdeu muito isso, eu acho, né? Aqui em Santos, por exemplo, fecharam quase todas as livrarias, né? Então a gente não tem mais aquele negócio de pegar o livro e ver, e folhear, e cheirar. Você cheira livro? Eu cheiro, né? Tipo, então, talvez por isso de cheirar livro que eu não curto muito sebo também, né? Mas enfim. E aí eu... meio empoeirado normalmente. Aí eu peguei e aí eu gostava muito de pegar os livros na mão. Tanto que, assim, o que tem muito aqui são essas... Agora, né, nos shoppings tem essas bancas, né, que tem os livros por 15, por 20 reais, não sei o quê, E foi assim que eu comprei esse hoje, que se chama As Conspirações para Matar Hitler. Os homens e mulheres que tentaram mudar a história. Gente, eu amo Hitler. Louca. Não, eu não amo Eu tô rindo, gente, porque... Eu não amo Hitler, mas eu gosto das histórias da Segunda Guerra. Eu acho fantástico. Pra mim é tudo muito doido. Eu amo quando tu fala assim, eu tava andando, eu passei, e aí eu tive que comprar ele. Tava na minha frente, tava lá, quinzão. Puta livro interessante, e tem foto, sabe? E aí, quer dizer... Ai, eu adoro livro. Tem foto, olha só. Tem foto. Tem uma foto até... Gosto. Livro histórico com foto. Tem uma foto do Hitler abraçando crianças. Aquela coisa bem politiqueira, né? Bem doida, né? Mas assustadora. A criança não tá com uma cara muito feliz, não. Ó, olha a cara dessa menina aqui, do tipo, alguém me salva. Olha a cara do menino do lado, o menino mais alto ali, dá pra ver só um pedacinho assim, ó, já dá pra ver que ele também não tá feliz. Help, alguém me ajuda. Eu queria achar um livro aqui, que eu queria até que, enquanto eu tô procurando o livro, eu tô te ouvindo, tá? Mas enquanto você fala uma outra coisinha, esse vinho, ó a inveja, eu vou achar um livro aqui pra te mostrar, mas Pan, Roteiros da Pan também é viagem, né? Yes. Na verdade, vamos lá. Por que eu criei esse perfil, né? Em 2021, ano passado, em janeiro, eu já tinha lido, sei lá, 5 livros. E aí o meu perfil pessoal só tinha capa de livro. E aí eu falei, tá ficando esquisito isso, né? Acho que eu vou ter um lugar para falar só sobre essas coisas. E aí eu criei o Café, Livros, Viagens, by Pan, que depois virou o Roteiros da Pan, né? E aí eu resolvi concentrar nesse lugar as coisas que eu gosto, né? Então tem muito livro, filme, série, café, principalmente nos stories, sempre tem um café. Tem até uma amiga minha que ela já casou, mas ela tava noiva. Ela falou assim, eu fico vendo seus stories, o Bruno que lute para me levar em todos esses cafés, porque eu tiro print de tudo para ele me levar. Porque ela não é daqui e ela fica maluca de ver os cafés que eu posto. E sim, não é uma grande parte, porque a gente não tá viajando tanto ainda, mas uma parte importante do roteiro são realmente as viagens. Em 2019, sem dúvida, foi o ano que eu mais viajei, o Roteiros ainda não existia, né? Mas foi um ano que eu fiz 6 viagens importantes, assim, né? Durante o ano e tal. Uma a cada 2 meses, praticamente. Então, foi um ano bem, bem cheio de coisa. E esse ano já teve viagem boa e ainda tem uma viagem muito boa para chegar no mês que vem. Minha parceira de viagem está aqui, Marcela Valério. A gente já conta, Má, para onde a gente vai? Conta aí, se a gente já conta, se vai ficar um mistério. Vai ficar um mistério? Eu acho que tem que contar. Eu tô brava porque eu não achei o livro que eu queria te mostrar, mas enquanto ela não responde se conta ou se não conta, eu vou dizer o que era. É um livro da galera do The Rose, de yoga. O The Rose, eu não sei se você já viu, mas a impressão de todos os livros deles, livros de meditação, livro de respiração, a impressão, ele já vem com cheiro de rosas. Jura? Todos os livros deles, todos, sem exceção, de meditação, de respiração, de postura de yoga, enfim, todos já têm, não sei se é no papel ou se é na tinta, tem um perfume de rosas que não
sai com o Menina, tempo. fiquei curiosa O agora. livro pode ficar velho. Eu queria mostrar, mas não achei. Caraca. A gente Quem vai, sabe vou até o falar, eu vou final falar, eu eu vou acho. falar. A gente vai pra Espanha, eu e Marcela. Meu Deus! Pra onde A na gente vai Espanha? pra Madrid e Barcelona. Estamos empolgadíssimas. Tu quer o livro de Eu quero, Barcelona? né? Eu quero. Tá me devendo. Que eu falei naquela outra Faz live? favor, né? Separa ele aí pra Vou mim. separar. Bom, eu vou perguntar, mas eu já sei a resposta, tá? Você lê de tudo? Você Oi? lê de tudo? Se eu ler- Sim, sim. Eu tenho minhas preferências, né? Eu amo livro de A história. gente tem as nossas preferências. Amo, amo, amo de paixão. O que eu tô lendo nesse momento é As Vidas de José Bonifácio. Amo, 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 amo muito história. Mas eu gosto também de suspense, principalmente romances policiais. Eu separei alguns aqui para mostrar. Amo. Amo. Eu li todos da Agatha Christie, inclusive a autobiografia. É verdade, você é a louca da Agatha Christie. Eu sou a louca da Agatha Christie. Não sei se você já viu, tem uma série na Netflix, o Hotel... Oh, meu Deus, esqueci o nome do hotel. Hoje eu tô esquecida de tudo. Depois eu vou ver qual que é o nome Mas desse o que rola na hotel. série? É uma história da Agatha Christie? O que rola na série é o seguinte, é uma viagem no tempo muito louca por causa de algumas chaves. E aí o que acontece? Uma menina foi se hospedar num hotel e sem querer ela viajou no tempo. É esse mesmo, Hotel para lá. o Parapalace, Paralace, sei lá, não me lembro agora certinho, mas é esse hotel mesmo, essa série mesmo. Essa menina viaja no tempo e tem uma passagem que mostra a Agatha Christie no primeiro episódio. Ai, que legal! Porque a Agatha Christie tem uma passagem esquisita na Pera Palace, é isso mesmo. E ela tem uma passagem obscura na vida dela que dá vontade de fazer igual, sabe? Ela tem um trecho, um período da vida que ela sumiu. Mas ela sumido mesmo. Real oficial. Sumiu. Ninguém sabia dela, Pan. Ninguém. Sabe o que é ninguém? O marido não sabia, o filho não sabia, mãe não sabia, amiga não sabia. Ninguém sabia do paradeiro dela. Ninguém. Quem não queria, né, gente? Dar uma E sumida como ela... de vez em quando. Uma Gente, ela sumida. sumiu. Ela não sumiu 24 horas, ela sumiu dias. Desaparecida. E depois ela apareceu, tipo, ai, desmemoriada. Ai, não sei onde eu tava, sabe? Isso é real? Mano, a história dela? pelo que eu li, é real. É real. Isso aconteceu. E aí, nessa série, eles dão meio que uma viajada, uma ficcionada, meio que dizendo assim, olha só o que aconteceu com ela, olha onde ela estava, sei lá. Ai, deve ser legal. Porque ela some, né? Deixa no ar, assim, será que foi isso que aconteceu com ela? Ó, você falou é meio você falou de viagem no tempo? Eu tô lendo agora, que tá lá no Kindle. Antes que o Café Esfrie. É um livro, ele é originalmente do Japão, se eu não me engano. Então ele tem uma cadência um pouco diferente, assim, de leitura, sabe? Mas é um café e as pessoas, num lugar específico, você tem ali alguns requisitos e tal, mas você pode voltar no tempo. É muito interessante, muito interessante. Eu já tô acabando e foi favoritado por um monte de gente que eu sigo aqui no Instagram, que eu gosto, amigas queridas e tal. E aí a gente tá lendo por um outro clube, que é o Clube de Algodão, que é da Dani Colassi, que é um clube maravilhoso, maravilhoso, foi lá que eu conheci a Jéssica dos Chás Literários. E é um livro muito, muito, muito interessante mesmo. E eu perguntei se você lia de tudo, porque eu não lia de tudo. Eu ficava muito presa, assim, histórias da Segunda Guerra, sempre,
né? Sempre gostei. É que eu fui pegar uns livros e eles estavam lá em cima e aí estava meio difícil de alcançar, mas eu separei alguns. Esse daqui, ó, O Carisma de Adolf Hitler, o homem que conduziu milhões ao abismo. É um livro interessantíssimo, Esse deve ser bom, hein? né? Que conta, de fato, a história dele, né? Que o carisma dele era coisa meio esquisita, assim, né? Porque ele era bem apagadinho, deixa né? eu te Ele mostrar era uma... gênio, nada disso. Na verdade, ele ficou próximo de pessoas muito geniais para o mal, né? E ele tinha esse poder de convencimento e tal. É um livro muito interessante para quem gosta de Segunda Guerra. Esse daqui que eu acabei de concluir Eu vou te hoje, mostrar um aqui. né? Que é esse, que é o de as conspirações para matar Hitler. Tem um outro que eu li que era Banquete para Hitler, que é muito bom também, que tem um lado real, mas também tem um lado assim meio de ficção. E isso eu lia muito, né? E romance, né? Romancezinho, uma coisinha assim, bem água com açúcar, tipo esse daqui, ó, Amar é Relativo, que é da Sophie Kinsella, que é um livro muito gostosinho, ó, tá até marcadinho e tal. Que, meu, você lê rapidão, é tipo é um livro tipo Sessão da Tarde, sabe? E eu ficava... Gostoso. Gostoso, mas eu ficava muito presa nisso. Agora, ó, e eu não me jogava muito em outras mostrou leituras. O que você pegou aí? Tu mostrou um livro aí do Hitler. Eu tenho aqui um livro disfarçado, tá vendo? Ele tá encapado. Tem uma figurinha fofa aqui, não sei se dá para ver, mas tem uma figurinha fofa. É o livro do Hitler. É o Mein Kampf. Olha, que loucura. A Minha Luta. É o livro do... Ele tá todo rabiscado porque eu comprei num sebo, porque ele não tem... ele não pode, né, ser comercializado assim abertamente. Ele é proibido em muitos países. Foi proibido aqui, acho que tiraram essa proibição. Mas é o livro que ele escreveu na prisão. Vou falar para você, ó. É horrível. Assim, horrível não no sentido de nossa, que cara mal. Não é isso. É ruim. Assim, é mal escrito. Ou leitura é grande. Eu não livro para livro grande. Eu leio muito, mas é chato. É pesado assim de... Nossa, não acaba nunca. Ai, jura? Negócio, sabe? Que decepção. Chato pra caramba. É inacreditável que tanta gente tenha ido atrás do que está escrito aqui. Então, porque é mas chato. sabe que é daí que vem a minha loucura com a Segunda Guerra, né? Primeiro que assim, eu nunca fui nenhum gênio de história, tive lá minhas dificuldades na época da escola e tal, não sei o quê, mas essa parte da história sempre me intrigou muito. Porque ela era muito... Porque ela foi muito focada, tipo, num cara, sabe? Que conseguiu... Lógico que não era ele sozinho, tinha as outras pessoas, nananana. Mas assim, ele era o cara central da loucura, do surto que foi. A gente fala que os anos 90 foi um surto, mas a Segunda Guerra foi outro, né? Então, assim, pra mim é muito difícil de entender. Oi, Bá! Muito difícil de entender essa loucura que as pessoas tinham de seguir esse cara que era tão bizarro, sabe? Então, eu sempre tive muita curiosidade de entender, assim, a mente das pessoas, sabe? Tipo, o que leva a pessoa a fazer uma coisa dessas e tal. Então, é sempre uma temática que me chamou muito. E os romances, porque assim, eu sou uma romântica incorrigível, eu tenho os meus momentos que eu sou mais dura, sabe? Uma pessoa brava e tal, mas assim, a verdade, né, da minha essência é que eu sou uma romântica mesmo, não tenho o que fazer, é da minha natureza, eu sou assim, e adoro ler livros assim desde sempre. E aí, o que aconteceu? Quando eu criei esse perfil, eu acabei conhecendo um monte de gente, porque uma coisa puxa a outra, você entra no perfil, acaba entrando em outro e tal, e aí eu acabei conhecendo outras pessoas, e assim, isso transcendeu a questão do online, a questão de ser um amigo virtual, muitas pessoas se tornaram próximas de verdade. Eu não vou nem citar nomes aqui para não ser injusta com ninguém. E aí, você acaba querendo se jogar mais e ver outras coisas, né? Então, eu descobri um grupo que era para ler clássicos, né? Que era Lendo Clássicos, que era da Crisac e da Pan, que é da Batidas Literárias, que é a minha xará. E aí, eu entrei nesse grupo, e aí eu comecei a ler livros que são clássicos, que são livros que eu não lia, por puro preconceito. E, cara, tem livros que são super interessantes,
sabe? Porque a gente fica naquela de que, meu, você fica preso porque era obrigado a ler no vestibular e não sei o quê. E vou dizer aqui, não é segredo, porque eu já disse isso em outras oportunidades, eu não li os livros obrigatórios do vestibular, eu li resumo. Mesmo sendo uma leitora maluca. Eu li resumo na época, porque era uma coisa assim, tipo, puta, é clássico, eu sou obrigada a ler, não vai ser bom. Mas não necessariamente. Tem livros que eu realmente não gostei, mas tem livros que são bons. Que tu tá procurando? Aí atrás. Eu tô procurando um clássico. Um clássico? Mas eu quero mostrar eu quero mostrar um. Eu não achei justo pegar um que eu não li, né? Que eu não li ainda. Pegar um livro que eu não li, eu tenho 1984 lá em cima, lindo, uma edição maravilhosa, mas eu não li ainda. Eu tenho um outro do Orwell aqui, mas eu já li o 1984. Adilson, que legal que você tá aqui. A gente gosta muito de Segunda Guerra, né? Realmente, tem muitas histórias que a gente nem imagina. Segunda Guerra. A Revolução dos Beatles. Revolução dos Beatles. Amei. Puta livro interessante. Aí você fica assim, não vou ler porque é um clássico. Imagina, que bobagem. O Sol é para Todos também é muito interessante. Tive um pouco de dificuldade no começo de pegar o jeito dele. Qual que é esse? Não é clássico, mas é do Orwell. É Como Morrem os Pobres e Outros Insights. Quem gosta dele é a Babi, que tá aqui, ó. A Batamão, ela gosta dele, que eu sei. Aí, ó. Top das galáxias. Na Pior em Paris e Londres, não é tão conhecido, mas é mara. Eu nunca ouvi falar, Bá. Quem tá com um caderninho, anota aí. Anota, por favor. Bom, eu separei mais alguns aqui. Olha aqui, ó. A cor púrpura eu Voltando tenho, mas eu não li ainda. Voltando à sessão de vergonha, eu tenho uma coleção aqui da Primeira Guerra Mundial. Tá no plástico. Olha aí, miga, para com isso. No plástico. No plástico eu tenho, mas é porque eu ganhei de presente há pouco tempo. Há pouco tempo, assim, em 2022. Ou foi 2021? Agora fiquei na dúvida. Mas enfim, ganhei faz pouco tempo, então tá no plástico. No plástico, As Brumas de Avalon. Você é doida. Você falou que ele é livro grande, né? Você não se liga pra isso, né? No tamanho do livro? Não, pode ser grande, pode ser pequeno. Eu tenho um bloqueio. Não ligo, não. Eu tenho um bloqueio muito doido, que livro muito grande, ele me dá uma ansiedade. Porque parece que você vai lendo e não vai, né? Não termina. Tanto que... Lá vem, ó. Olha esse aqui. Tô vendo daqui. A coleção completa do Sherlock Holmes. Mas você sabe que eu li o primeiro que foi escrito, e eu detestei, né? Que é Um Estudo em Vermelho. Foi o primeirão que ele escreveu, foi quando surgiu o Sherlock. Cara, eu não gostei. Adoro ver filme, né? Série, coisas do Sherlock e tal. Mas o primeiro, que foi Um Estudo em Vermelho, ele ainda estava começando, sabe? Aquela coisa. Não é maravilhoso. Ainda não tinha pegado. Não, o primeiro ele ainda não tinha pegado o jeito, sabe? E tá em inglês esse, que eu também tenho essa mania. Eu tenho livro em inglês, espanhol e português, porque daí eu já estudo junto, sabe? Não, acho justo. Eu tenho um pouco de ansiedade com o livro muito grande. No Kindle, a gente não sente tanto, porque a gente não tá vendo, né? Não tá pegando o livro. Mas, por exemplo, apesar de eu amar Harry Potter, eu sou uma Potterhead tardia, né? Porque eu comecei a ver os filmes e tal depois de velha. Faz pouquíssimo tempo que eu assisti Harry Potter. E eu li o 1, o 2, o 3 e o 4. O 5, que é o maior, eu não li ainda. Ele tá aqui, porque eu não consigo pegar ele pra ler. Tu acredita? É o fim, né? Acredito. Outro grandinho aqui é um de contos do Edgar Allan Poe. Jamais, grandinho também. De medo eu não leio. Grandinho. Vou tentar pegar outro do Sherlock para poder ler. Mas me mostra aí. Mas mostra aí o que você ia mostrar. Então, e aí nessas de me aventurar, tem os clássicos, livros maiores, eu me aventuro mais no Kindle, porque no físico realmente eu tenho dificuldade. O suspense eu gosto, e aqui tem esse que a gente leu lá na nossa leitura compartilhada, que é o Apenas um Olhar, do Harlan Coben, que foi uma leitura fantástica, maravilhosa.
E assim, você começa e você fica desesperado para saber o que é que vai acontecer depois e tudo. A minha edição é da Tag. Mas foi um livro surpreendente, muito bom, muito gostoso. E eu estava até comentando com a Jéssica que agora eu tô com uma missão, né? De fazer uma seleção de livros para o próximo mês que seja tão bom quanto os outros. Porque as leituras que a gente fez, elas foram todas muito diferentes e todas muito boas. A gente começou com um romancezinho Água com Açúcar, Eu Amo New York, mas que foi bem gostoso. A gente praticamente passeava por Nova York, né? Pelas ruas de Nova York com a leitura. A gente leu O Pequeno Caderno das Coisas Não Ditas, que, cheio de lição, e também um livro gostoso, que não é pesado, mas com muitas mensagens, um livro muito rico, muito legal. A gente leu Apenas um Olhar. O deste mês, que é o nome dele, você olha assim e fala, puta, que livro é esse, Pamela? Pelo amor de Deus, gente, o nome do livro é Escola de Contos Eróticos para Viúvas. Eu também tenho a edição da Tag. E assim, que livro! Assim, os contos eróticos, essa parte, ele assim é um pedacinho do que é esse livro. Ele tem tantas camadas, ele tem tanto conteúdo, é um livro tão rico, não tem outra palavra, é um livro rico, maravilhoso, maravilhoso, fantástico. A Jéssica também amou. Quando eu terminei, eu fiquei, leiam, porque é realmente muito bom. E tinha um pessoal que não estava gostando muito no início, porque os capítulos são um pouco mais longos. E tem muita gente que... Tem muita gente, não sei bem, mas assim, a gente... Quando os capítulos são mais curtos, parece que ele flui mais. Porque você não se vê obrigada a parar no meio do capítulo, né? Você fala assim, só falta mais uma página, vou ler e tal, não sei o quê. Os capítulos desse livro, de fato, eles são um pouco mais longos, mas assim... não é sem razão, sabe? Eu acho que eles são bem... A história ela é bem encaixadinha, assim. Então faz sentido que o capítulo seja um pouco mais longo. Mas, assim, cara, isso não atrapalha em nada. Ainda que no começo você não saiba muito para onde ele vai, né? É uma história que se passa em Londres, mas que tem como... Os personagens principais, eles são indianos. Então, assim, tem muita mistura. Os nomes são diferentes, tem a questão cultural, tem várias palavras que estão escritas na língua certa mesmo, né? Não foram traduzidas. Então, assim, é muito fantástico. É um livro muito bom. E tem, assim, tem um romance, mas tem história, tem cultura. É um livro super rico. E aí, tem alguns gêneros que eu não era de ler muito. O principal deles, assim, que eu não li, é aquele negócio assim, não leio, não gosto, sabe? Tipo... não leio, não gosto. Que é poesia. E aí... não! Verdade. Eu amo poesia. Cara, não. Olha, eu acho assim, eu sempre gostei de escrever. Eu amo. Sempre gostei de escrever. Na época da escola, teve um concurso lá na escola, no segundo ano, que eu ganhei até, lá na escola. E não era poesia, era carta. Que é assim, é um dos livros que eu mais gosto, um dos gêneros que eu mais gosto de ler são esses livros que são escritos com base em cartas, ou que são só cartas e beleza. Eu amo. Assim, quer me conquistar? É um livro que é baseado em cartas, amo de paixão. E tanto que foi nesse que eu ganhei o concurso lá na escola e tal, ganhei em segundo lugar. Primeiro lugar tinha feito um baú com várias cartas dentro. O meu, eu tava sentada no sofá, me deu um clique, coisa de artista, sabe? Deu um clique, pegar a caneta e escrevi rapidão. Peguei e escrevi do começo ao fim, depois eu corrigi o português, porque ele estava todo na segunda pessoa. E eu peguei essa carta e eu mandei estampar uma camiseta. Me arrependo, não tenho mais a camiseta. Faz de novo. Tenho que achar, né? Tenho que achar o que eu escrevi, mas enfim. E aí eu ganhei em segundo lugar, mas pra mim foi como se eu tivesse ganhado em primeiro, assim. Fiquei super contente. Então é um gênero que eu gosto muito. E poesia, que era do terceiro ano, era tipo muito mais difícil, né? Porque ia tendo uma evolução no tipo de escrita que a gente tinha que fazer. E aí eu fiquei tipo, puta, não gosto, não sei, não manjo, sabe aquela coisa? E aí a gente começa a descobrir outros autores, né? E uma pessoa que eu descobri por causa do Instagram, é tudo pra mim, sério. Quem eu descobri no Instagram foi o João Bederlin, que ele tem esse nome estranho, mas o @ dele é a Capoeira. Eu gosto. Eu tenho todos os livros que ele escreveu. Porque, assim, é tão lindo. E, assim, eu fico passada porque ele é tão novinho. E ele escreve coisas tão profundas que parece que ele tem, tipo, sei lá, muitos anos. Mas ele não tem.
Ele não tem nem 30, ele tem 20 e Ó, eu pouquinho. pulo. Ó, aqui na minha mão tem o Neruda, mas eu tenho um tenho... dele também, que eu ganhei. Cara, eu tenho um outro. Eu tenho, de vez em quando eu pego ele para fazer post. Das suas fotografias? É. Bom, hoje eu não tô achando nada. Porque eu tenho um problema. Pan, me responda uma coisa, sinceramente. Essa história, tem um monte de gente que guarda os livros por cor. Ó, a Paty chegou. Por falar em a Paty chegou, quando você falou dos indianos desse livro aí, eu lembrei que a Jéssica comentou aqui embaixo, a gente passou batido. A série que eu te falei, do Hotel, ela é turca. Ela é turca. É muito legal. É uma série turca e é muito boa. E lá, a Jéssica já falou, ela separa os livros por cor. Você separa os livros por cor na estante? Separo. Depois, antes da gente finalizar, eu quero ver isso. Será que vai dar certo o que eu vou fazer? Peraí, hein? Dá um grito aí, vê se deu certo. Ó, dá pra ver? Dá. Ah, meu pai eterno. Gente, eu não consigo. Mas eu preciso fazer isso. Eu acho que eu vou fazer. Hoje ainda vou arrumar minha casa. E eu preciso, você vê, eu não tô achando nada. Eu separo por cor. Uma vez não acho nada. eu vi uma menina, Mari, o nome dela. Mari do quê? Enfim, Mari. E aí ela tava falando que ela tinha separado por cor e que ela não achava os livros, porque ela tinha que achar algum outro sistema de organização, porque ela tinha separado por cor e ela não achava nada. Mas eu acho que eu sou muito visual. Então, assim, eu meio que já vou na cor tranquilo. A Babi eu já vi, ela separa por gênero e nome do autor. É tipo a Saraiva, né? Você chega na casa, pá, Saraiva, tudo separadinho. Não consigo separar assim. Pra mim, por cor e vai. O meu não é separado por nada, né? Nada. Assim. Não tá nem separado, ó. Tem os deitados em pé. Tá uma loucura. Mas, ó, eu tenho CDs, eu ainda tenho CD, gente. É organizado por ordem alfabética do nome do artista. Pelo menos os CDs. Eu não lembro como eu arrumava esse... Amiga, pelo amor de Deus, né? Dinossauro, vovonauta. Mas tem uns CDs, não são muitos, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Tá vendo ali? São pouquinhos, ó. Mas eu não consigo desapegar desses. Eu tenho Spotify. Juro pra você. Mas, gente, eu não consigo desapegar desses. Me conta uma coisa. Você falou que você é romântico? Tu falou que é romântico, eu tenho todos os CDs do Bryan Adams. Vamos lá, assunto. Do I Have to Say the Word. Não são tão pouquinhos mesmo. Vamos. Com a Mar. Biografia, você lê? Sim! Além da Agatha Christie, eu já li outras também. Eu leio pouco. Eu li a do Hitler, porque, né? Tava lá, né? Na Saraiva, naquela época. O que eu tenho aqui, né? Mas eu li a da Michelle Obama, gostei muito. E li bem poucas, assim. Não sou muito de biografias. Porque eu acho que sempre tem um lado muito... Eu tô vendo aqui, ó. Muito enviesado, sabe? Steve Jobs. Então eu acabo não lendo muito. Steve Jobs, tem. E você leu a grandona dele, não é? Grandona. Então, não li por motivos de que é muito grande. Não, olha, meu objetivo é quebrar a barreira de Harry Potter. Depois que eu ler o quinto do Harry Potter, eu acho que tudo vai fluir na minha vida e eu vou conseguir ler livros maiores. Eu acho um dos maiores que eu li, eu acho que foi O Construtor de Pontes. Ele é bem grande. Acho que ele foi um dos maiores que eu li. Não, ó. Tem umas 600 a minha estante de CD que você... A Marcela tá falando aqui, é dos meus CDs que você tá falando, Marcela? É sim. Marcela, são um pouquinho assim, ó. Não é um móvel. Não, é um nichozinho que é de CD mesmo.
Tem a divisóriazinha do CD, ó, vai vendo, o negócio já é de CD. E ele tem a largura da televisão, só, certinho, assim. Então, não é muita coisa, não. Eu tinha um armário, gente, impossível, gigante de CD. Eu doei tudo, eu não joguei fora, eu doei porque doei num bazar. Porque tem um pessoal saudosista e tal, né? Tem gente que E aí eu tem doei LP, num né? bazar. Então, disco. Tem bastante. Mas, ó, biografia, eu li a da Agatha, eu li a do Steve Jobs, eu li o Mein Kampf, porcaria do Hitler. Eu li algumas biografias de sobreviventes do Holocausto. Olha Amo. lá a louca da guerra. Louca da guerra. A minha loucura especial é um Holocausto mesmo. A minha mãe fica doida quando eu falo que eu amo Hitler. Não amo. Mas... Não, o Hitler não. Mas é uma história que me intriga, que me puxa para ver mais coisas sobre essa época. Você faz algum registro? Já viramos, né? Era tipo, de frente com Daura, já virei o rolê. Você faz registro das suas leituras? Você gosta de... Como assim, registro? Você anota? Vou parar de falar isso, mas você anota? Você tem algum registro, algum lugar que você marca as coisas? Não, eu às vezes marco no próprio livro. Assim, por exemplo, ó, eu peguei mania agora de pintar. Uhum. Ó, tá vendo? Peguei mania de pintar, então esse pequeno caderno aqui tá todo colorido. Tem hora que é rosa, tem hora que é... Sabe como... Não, é aleatório mesmo. Meu irmão é péssimo. Ele é maravilhoso, mas ele é péssimo às vezes. Ele falou assim pra mim, você tá marcando isso daí, você vai olhar quando? Porque esse monte de livro que tu tem aí, tu tá marcando aí, vai olhar quando? E aí eu fiquei tipo, não sei. Não sei, mas na hora pareceu tão importante, por isso que eu marquei. Eu olho, sabe por quê, Pan? Porque eu gosto muito de fazer post no meu feed. Eu não gosto de postar qualquer coisa. E às vezes falta ideia. E às vezes a gente quer uma referência, né? Às vezes a gente sabe que tem uma citação no livro X, e você quer aquela citação. Então aí às vezes eu faço um post que eu falo, caramba, tem uma citação do Leandro Carnal que caberia com esse momento. Vou lá no livro do Carnal e acho, porque eu destaquei. Eu já sei o que for. E aí eu gosto. Eu fico mais na vibe da Babi, assim, tipo, na hora me ajudou na experiência ali da leitura de ficar, cara, olha isso que ela falou, tipo, isso aqui é uma lição de vida, isso aqui eu preciso gravar pra vida e tal. Nem sempre eu volto, mas no ano passado foi um grande divisor de águas nesse rolê, né, com o nascimento do Roteiros e tudo mais. Eu fiz esse caderno ano passado. Foi tudo lindo. E aí, neste caderno... não me fala de caderno. Bem, né? Nesse caderno, eu fiz não me fala de caderno. Os registros das minhas leituras. E aí, no lance do registro, eu fazia tipo colagem, desenho. E aí eu escrevia aqui, ó, construtor de pontes. Eu desenhei uma ponte, entendeu? E aí eu fui fazendo anotações das minhas impressões, ó, do que eu achei do livro. Aqui tem algumas citações que eu achei importante e que eu fiquei, Por exemplo, no livro A Sombra do Vento, que é um puta livrão também, eu anotei aqui, ó, algumas citações eu coloquei. Tem uma aqui, ó, que eu olhei agora e falei, caraca, profundo, tinha que ler isso aqui de novo. Algumas coisas só podem ser vistas nas trevas. Cada vez que um livro troca de mãos, seu espírito se expande e a pessoa se fortalece. Nunca confie em ninguém, Daniel. Muito menos naqueles que admira. Serão essas pessoas as que desferão os piores golpes. Gente, olha que coisa, né? Não, olha isso. Não, eu tava muito... Tem dia que a gente tá inspirada, né? Olha só, Harry Potter. Eu tive a pachorra de desenhar o mapa do Maroto. E o colar vira-tempo. Olha isso, gente. Eu me divirto. Eu olho mais o caderno. Eu acabo olhando mais o caderno, tipo, de voltar e ver as coisas que eu fiz e tal, do que tanto no livro, né? Mas
esse ano eu confesso que eu dei uma furada na minha programação. Eu comprei outro caderno, né, para essa finalidade e tal. Caderno de discos, né, que eu gosto. E aí, esse ano, eu comecei super empolgada. Super empolgada. Que lindo. Foi. Adoro colagem. Comecei e falei, meu, esse ano, olha, vou voar esse ano. E aí, eu vou até... Gente, a gente tem muitas ideias parecidas. Daqui a pouco eu acho aqui o meu caderno que tem umas colagens assim, e esse caderno é de 30 anos E atrás. aí eu comecei até animadinha, ó. Esse aqui, o primeiro livro que eu li esse ano foi um de poesias, que é Um Carinho na Alma, que é do Braulio Bessa. Sabe quem que é esse? Ele aparece na televisão, aí de vez em quando, tem algumas citações. Esse livro também é muito bom, pesadíssimo, Todo Dia, Mesma Noite, que conta a história da Boate Kiss. Pesado. E aí eu fui fazendo, né? Então tem alguns ficaram até bem bonitinhos, ó. Esse livro, gente, é tudo. Arlindo. Ele é capa preta, ele é capa dura. E é uma história em quadrinhos, mas é assim, ele é um primor. Ele é um primor. Tudo nele é maravilhoso. E, nossa, olha, tudo. E assim, a avó do Arlindo, porque tem nos personagens tem a vozinha dele, né? A avó dele é muito parecida com a minha avó. Ela fala umas coisas que, tipo, a minha avó fala, sabe? Então eu fiquei, tipo, no apego no Arlindo. Porque eu falei, ai, gente, olha, igualzinha a minha avó. Fala essas coisas, puta, livros muito bons. E aí eu fui fazendo esses registros, né? Ó, Sociedade Literária Torta da Casca de Batata. E Amei. Pra mim foi muito legal, assim, foi muito bom. Eu dei uma furada porque a vida acontece, né? Trabalho, um monte de coisa e tal, mas estou retomando porque, assim, primeiro que é um momento muito... Ai, é uma terapia, sabe? Você esquece o mundo. Eu sento aqui nesse cantinho que eu tô falando com vocês e, putz, eu vou fazer uma colagem, eu vou procurar um desenho, eu vou inventar de desenhar, e aí eu vou lembrar da leitura, e eu vou me emocionar de novo, e aí eu vou escrever o que eu achei, o que eu deixei de achar. E como é uma coisa minha, se tiver spoiler não tem problema, se eu quiser falar um negócio muito absurdo não tem problema, se eu quiser fazer um link com alguma coisa que aconteceu comigo, porque acontece muito isso, né? Música, eu acho que música mais, né? Porque a gente escuta mais, elas são mais curtinhas. Eu falo, nossa, essa música é um recado pra mim. Tinha que ouvir essa música hoje pra ouvir, falar isso, não sei o quê. E na leitura, muitas vezes isso acontece também, né? Fica assim, meu, essa pessoa tá passando por isso. Olha, pra mim esse recado, né? Foi Deus que colocou esse livro aqui, né? Pra pegar... Marcela tá me zoando. Pra pegar esse pedaço aqui, tá falando comigo. Meu, eu sinto muito isso, né? Então é muito gostoso a gente pegar e registrar e colocar tudo isso no papel. Depois você fica assim, mais leve, né? Não, uma coisa assim, tipo, ai, saiu de mim, pude compartilhar. Deixa eu falar só de mais um livro que apareceu aqui, ó. Esse aqui a gente leu lá nos Chaves Literários também, A Mulher Entre Nós. Livraço. Ó, esse meu caderno aqui, ele é um caderno que faz jus ao que o Igor falou para você. É um caderno onde eu anoto coisas de palestras que eu assisto. Olha, tá tudo no mesmo lugar? O meu tem em vários lugares aqui. Tá tudo no mesmo lugar, nesse caderno, nesse momento, mas tem outros cadernos de outras palestras, de outros rolês. Mas o que acontece? Eu nunca voltei nessas anotações. Mas eu anoto. Mas sabe, às vezes, não vai voltar para ler. Eu falo isso muito assim, eu sou uma pessoa analógica, né? Eu me organizo tudo no papel, minha agenda é de papel e tal, é que ela tá longe agora. Mas às vezes, eu não preciso nem consultar, porque eu já escrevi, já tá aqui na minha mente. Já foi, né? Entendeu? Tudo bem. Verdade. Mas assim, eu posso dizer que esse ano, ano passado eu li 70 livros. E foi a primeira vez que eu peguei e registrei assim, bonitinho, sabe? 70 livros eu li ano passado. E eu fiquei, tipo, passada com a minha capacidade de ler 70 livros no ano, né? Porque a gente sempre fica assim, esse ano eu vou ler 12 livros, um livro por mês, né? Tipo, de meta e tal. E aí, quando começou o ano,
que eu comecei a ler mais rapidamente e tudo mais, e aí eu fui embora, e aí criei roteiros, e entrei nos clubes, e conheci um monte de gente e tal, e comecei a participar dessas leituras compartilhadas. Então foi tudo. Então isso acabou, tipo, fazendo com que eu lesse mais. E no ano passado também a gente ainda estava numa fase mais fechada da pandemia, né? Esse ano tudo abriu. Então a gente sai mais, por via de consequência, acaba lendo menos, né? Fica menos tempo em casa, tá mais tempo na rua, acaba lendo menos e tal. E durante um tempo, o que eu acho muito errado, né? Durante um tempo eu até me cobrei, sabe? Do tipo, putz, estou lendo muito. Aliás, estou lendo pouco, tinha que estar lendo mais. Ano passado eu li 70 livros, essa hora, né? Nessa fase do ano, eu já tinha que ter lido. Aí eu falei, não, pera, não tinha que ter lido nada, né? A gente tem que ler por prazer, ler porque gosta. E assim, eu tô aqui olhando, repassando aqui o meu caderno enquanto a gente tá aqui conversando. Cara, eu fiz tanta leitura maravilhosa esse ano. Sabe assim, livros incríveis, incríveis, que você fica assim, meu, coisas que você pega e fala, meu, vou levar pra minha vida isso aqui, de tão maravilhoso que foi. Então, é o que vale, assim, é ler por prazer, é gostar do que tá lendo, é conhecer culturas diferentes e pessoas diferentes e poder compartilhar tudo isso, né? Eu faço as leituras, a Jéssica do Chás Literários está aqui, ela faz também. A Gé, ela faz um mês Símbolo da Guerra e um mês um suspense. Agora ela engatou 2 suspenses de uma vez, porque o último da Segunda Guerra foi muito pesado. E também, livros incríveis, que a gente, tipo, numa sentada, tipo, lê o livro inteiro e já, sabe? Então, a leitura, ela é assim, o que eu posso dizer é que a leitura é realmente um hábito que a gente cria e que nos transporta para tempos diferentes, para lugares diferentes, para culturas diferentes. Eu sou, assim, apaixonada. Sim. E, cara, os livros... a leitura é uma atividade muito solitária. É para pessoas que são introspectivas e não sei o quê. Não é. Não é. É só para quem é muito culto, não é. Porque a gente fala um monte de bobagem também. Mas os livros me trouxeram tanta coisa boa, tanta gente boa na minha vida que entrou e que ficou. Olha, eu sou uma apaixonada. E assim, sou aquela amiga que as amigas têm filho, eu sou aqui da livro, vem ler com a tia. Sabe? Sou essa pessoa e levanto essa bandeira mesmo, chamo todo mundo para ler. Chamo todo mundo para participar lá do meu grupo, que, a gente vai lá, a gente vota, então vota no que todo mundo quer ler. Não vou ler esse, não tem problema, fica aí, lê o próximo. O importante é que a gente tenha esse momento, que a gente possa descobrir outras histórias e compartilhar tudo isso que é maravilhoso. Sim. E também, quando a gente, só de colocar lá no grupo e fazer a votação, já está motivando quem não é muito chegado, quem não tem muito esse hábito, já está ali, já cria uma expectativa, né? Ainda mais quando calha do livro não ser aquele tipo de livro que a pessoa já está acostumada a ler. Tem muita gente que lê, que nem você falou, 1 tipo, 2 tipos de livro. Quando aparece um livro que não é o que ela está acostumada, é uma descoberta nova. E já que você falou no grupo, eu queria fazer uma pergunta. Manda. Eu já participei de outros grupos de leitura compartilhada. E assim, eu vi outros modelos. Então, por exemplo, teve um grupo que eu participei, mas eu não gostava muito, por isso eu saí. Que era... O grupo nem existe mais, mas assim, as pessoas realmente liam juntas. Então, tinha encontros no meio da leitura. Então, tinha um prazo para ler o primeiro capítulo e um encontro sobre o primeiro capítulo. Depois, um encontro sobre o segundo capítulo. E assim sucessivamente. Eu não gosto porque eu acho que tira um pouco do ritmo de cada um. Sim. Né? Tem gente que lê numa sentada e tem gente que precisa de mais tempo. O que tu acha desse estilo? Eu faço um cronograma de leitura porque eu sei que tem gente que gosta e que segue e tudo mais. Eu não sigo. E também não julgo quem segue. Eu acho que cada um... Mas assim, o livro pra mim, ele tem muito de ritmo. De ritmo e de tempo. Porque às vezes, você tá numa correria louca, você vai ler 5 páginas e vai dormir e acabou. E aí você vai pegar um domingo que você não tem nada para fazer e você vai sentar à tarde e você vai comer o livro. Então, assim, para mim não funciona. Ou, né?
Ou você vai começar a ler antes de dormir e, de repente, são 3 horas da manhã. Acontece também. Então, assim, para mim não funciona, mas eu sei que tem gente que gosta, que funciona. Então, assim, nas leituras do Roteiros, eu faço um cronograma, né, de leitura, mas sempre eu faço um cronograma suavezinho, assim, no máximo 20 páginas por dia, um pouquinho mais. E nesse último, até eu pulei os finais de semana, deixei os finais de semana livre. Então, por exemplo, se você não conseguiu dar conta daquela meta da semana, você consegue acompanhar no final de semana e tal. Foi até uma dica da Jéssica. Mas eu não sigo. Para mim não funciona. Para mim não funciona dessa forma. Para mim também não. E fora que a pessoa acaba ficando meio que na obrigação de entregar o trabalho. Sabe? Para mim perde total assim, o tesão da leitura, né? Volta para aquela coisa do vestibular, eu sou obrigada, não vou ler. Você tem que fazer, querida. Quem manda em mim são os prazos processuais, entendeu? Porque deles a gente não tem o que fazer. Agora, de resto, falar que eu tenho o que fazer, eu não tenho que nada. Né? Ainda mais minha leitura tem que ser um negócio gostoso. E é uma delícia. Sim. Todas as leituras. Eu gosto de ler livros também que são comics, são histórias em quadrinhos. Leio pouco, mas tenho um que tem alguns que gosto, que já li depois de velha, assim, né? Livros mais velhas, assim, e gostei. Miga, tô com medo de derrubar um amigo meu. Já são 10h05. Ah, tá. Então daqui a pouco a gente já encerra. Mas, ó, eu dei para um amigo meu a Divina Comédia, do Dante Alighieri, em comics. Diferente. Legal pra caramba. Muito legal. E para o meu cunhado, o meu cunhado, ele ama, o marido da Dani, ele ama a Agatha Christie. Eu dei a Agatha Christie para ele em comic também. Por falar em Agatha Christie, eu tenho audiobook. Audiobook? Da Agatha? Da Agatha. Esse aqui é o... Nossa, eu esqueci o que significa essa palavra, mas tudo bem. Manda aí. É que a tradução em português eu acho que não era essa. R-Y-E. Right. Sei. Quem tá aí para traduzir? Em português não era esse Em português não era esse o nome, mas enfim. Eu ainda não ouvi, tá no plástico. Tá no plástico, uma frase que a gente ouviu muito na live, tá no plástico. E eu tenho outro da Agatha, N or M, eu amo esse livro. Ó. Jéssica falou. Centeio. Só que em português não é o mesmo título que está em inglês. Aqui. Aqui é um punhado de centeio, uma bolsinha de centeio. Mas em português o livro é 100 gramas de centeio. E N or M é o mesmo nome em português, N ou M. Amo também. Você vai fechar com essa indicação? Eu tô com a minha indicação na mão aqui. Eu tenho outro aqui. Eu tenho o Diário de Anne Frank, também em audiobook. Maravilhoso. Agora tem trocentas versões, né? Muito bom. Eu vou deixar a minha indicação final para fechar essa live. Um livro que dele nasceu o meu grande crush literário. Veio deste livro. E você vai dizer assim, nossa, Pamela, você está louca? Leia e depois você me conta. O nome dele é O que Dizem os Seus Olhos. Não tem a capa porque eu li no Kindle, mas eu tenho o meu registro. O que Dizem os Seus Olhos. Gente, que... É o árabe lá? Não. Que livro. É esse aqui que tem o árabe, que olha, te dizer, não vou nem falar o nome dele, vou deixar no ar. Maravilhoso, maravilhoso, um livrão com muita cultura, com muita
passeios por lugares diferentes deste planeta, e religião, um monte de discussão rica, interessante. O que dizem seus olhos. Muito, muito, muito bom, muito bom. Tá, assim, nos melhores livros desse ano. Bom. E olha que esse ano só teve livro top. Esse foi um deles, foi incrível, fantástico, fantástico. E filosofia? Curte? Diz um aí. Dostoiévski, Platão, Sócrates. Não. Eu Nietzsche, tenho Kant. Crime e Castigo, que tá aqui, que eu tenho a ler ainda. Boa. Mas não. Achamos aí o meu medo eu não leio. Jamais, não leio, não gosto, tenho medo. Medo eu não leio também. Mas você tava com Mas eu assisto filmes. Alan Poe aí? Sim, mas eu não acho Alan Poe tão medo. Eu não. Eu acho que seria mais medo o Stephen King. Stephen King? Então, ele tem livros que não são de terror, né? Eu ainda não li nenhum deles, nenhum dos livros dele, mas tenho muita vontade de ler, especialmente os que dizem que não são de terror, né? Porque terror pra mim realmente não rola. Não leio, não assisto. Eu vejo todos os filmes. Não, aí ó, o King depende. Eu vejo tudo. Hoje eu vi uma série inteira. 28 dias de assombração, uma coisa assim. Pelo amor de Deus, Mica, não. Não, e é reality, é true story. Jamais. Não leio de jeito nenhum. E olha, quando é baseado em fatos reais, aí é pra acabar o filme e você falar: oi? Não. Vejo uma tarde inteira Como é que eu durmo agora? de serial killer, a história do Jeff Dahmer, qualquer coisa do gênero, mas não me bota pra ver coisa de terror que eu tô fora. Tu já viu Bem-vindo à Vizinhança? Mas ele não é terror, né? Ele é suspensinho, não é? É suspensinho, mas eu não sabia que na descrição dele não tá falando. Mas é fatos reais, né? Mas no final é baseado em fatos reais. Aí quando acabou e falou: hoje em dia fulano está fazendo tal coisa, eu falei: como é que é? Não li ainda. Não, aliás, não assisti ainda. Mas tem um pessoal lá eu nem falei do pessoal do Roteiros, né? Que a gente fala das séries e tal. Tem uma galera que tá assistindo. Eu não vi ainda. Inclusive, Estela, acho que é uma delas, que tá assistindo a Bem-vindo à Vizinhança. Esse eu não vi ainda. Eu assisti toda a série que fala do Jeff Dahmer, que é o canibal americano. Pesadíssima. E bizarro demais, assim, eu tô louca pra gente poder marcar a discussão lá do pessoal do Roteiros, porque Jesus, muitas coisas a serem ditas sobre isso, sobre essa série, mas vejo numa boa, não tem problema nenhum. Ai, ver gente, ver sangue, tranquilo. Ai, cortou lá a pessoa, tudo bem. Medo, não vejo. Não fico impressionada, não fico, Senhor, mas de medo, assim, de susto, de espírito, não, tô fora. Não me chama pra esse rolê, que esse rolê eu não vou. E olha que eu sou bora, né? Bora, tô dentro. Terror, tô fora. Não, tô dentro. Eu adoro terror, mas tudo bem. Já ficamos aqui há mais de uma hora, acho que deu, né? Acho que deu. Amei. Falamos de tudo e mais um pouco. Mas não falamos de tudo. Vocês estão vendo que tem um monte de livro aqui, tem um monte de livro ali, tem um monte de livro que o povo está falando aqui. E tem muito pano para manga ainda. A gente ainda pode falar muito mais. Mas eu diria que mais do que ficar falando aqui, o povo tem que te seguir. Porque tem muita dica boa nesse Roteiros da Pan, nos stories, no feed, tudo. Então, venham. Povo, siga a Pan. Venham todos, serão muito bem-vindos. Entra no grupo, Paty, entra no grupo, Paty. Vem ler com a gente, vem tem o link lá no perfil.
Vem, Paty, vem. E aí, Pan, você tem muita história e você tem história de viagens. Então, de repente, depois a gente marca outra live para falar só de viagem. Pode chamar que eu tô dentro. Foi um Perfeito. prazer, então, amei o povo que gosta de viajar. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo enorme para vocês. Daura, você é Mara. Muito obrigada, amiga. Você também. Ó, a Paty é a louca dos cursos. Paty, bora? Bora fazer curso, bora ler livro, bora viajar, bora falar. Isso. Amiga, vamos dar um curso para a Paty vir com a gente. Vamos dar o curso. Boa. Paty, dá a dica dos cursos pra gente, quem sabe? A gente se encontra num curso, enfim. Obrigada pela participação. Obrigada, Marcela, Jéssica, Patrícia, Babi, Adilson. Quem eu não falei? Muito obrigada, obrigada. Muito feliz. Paty, vamos fazer uma live de bruxaria. Oba! Estarei eu nos comentários falando das bruxarias de vocês. Bora. Brigadão, Pampi. Obrigada. Passou muito rápido, foi muito gostoso. Mesmo. Adoro ler e adoro ter amigas que amam ler também. Só enriquece. Muito obrigada. E muito obrigada a todo mundo. Beijo, 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 beijo. Sim, venha na viagem também. Tchau, gente. Beijo, meninas. Eu vou deixar salvo. Pan, eu vou te chamar para colaborar, que daí aparece. Fechou, maravilha, combinado. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.